Você entende a questão do seu sono? Você acha que você está dormindo bem? Hoje, o Saúde e Bem-Estar vem trazer um médico especialista na medicina do sono, o Dr. Marcílio, neurologista, um grande famoso aqui de Campo Grande. Prazer, doutor. É um prazer ter o senhor aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de conversarmos um pouco mais sobre esse assunto. Olha só, pessoal, fica ligado que hoje, pelo meu conhecimento aqui, a gente vê que 70% da população tem problema do sono, então isso pode ajudar você. E se você gostar disso aqui, curte, compartilha, grave isso aqui, salve isso aqui, porque isso pode te ajudar no futuro. Vai ter muita dica boa do doutor, viu? Doutor, antes de começar, eu queria chamar a atenção. Por questões de marketing, foi trocado um pouco o nome da clínica, né? Porque a gente sempre conheceu, a clínica antiga, né? Era Neurosono, né? Isso. E hoje... Sono mais neuro. Não é só questão de repaginação, mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma, continua a mesma coisa? Continua tudo igual. E aí, pessoal, olha só, o doutor é especialista, além de ser especialista em neurologia e sono, principalmente em exames de polissonografia, que é aquele exame que mede a sua qualidade do sono. Mas antes disso, por o doutor ser um neurologista, eu queria tirar uma dúvida, porque às vezes muitas pessoas perguntam, mas ele só trata sono? Não, tem mais coisas lá, né, doutor? Sim, eu faço a neurologia geral, toda a parte de neurologia e neurofisiologia. Então, toda a parte clínica neurológica, medicina do sono, e a parte de neurofisiologia engloba essa parte de estudo, né, do sono, no laboratório de sono, polissonografia, eletroencefalografia, estudos através de aparelho também do equilíbrio. Então, tem uma série de avaliações complementares baseado na neurologia que a gente faz. Entendo. E lá também tem a parte de otorrino, né? Sim, tem a parte de otorrino, que a doutora Solange que atende lá. Exames de audição, como eu falei, exames de equilíbrio são feitos associadamente. Legal. Até eu quero pedir para mostrar o pessoal aqui no vídeo a fachada clínica para as pessoas se localizarem, né? Como mudou o nome, sono mais neuro, né? Na minha cabeça ainda está neurosono, a gente acostumou, né? É uma pequena mudança. Não, mas ficou bonito, é uma clínica muito aconchegante. E doutor, com esse advento aí da pandemia, eu acho que exacerbou muito as questões neurológicas, né? O que o senhor mais recebe lá hoje? Uma coisa que assim, preponderante são distúrbios de início e manutenção do sono, quer dizer, seriam mais padrões do que de insônia, que é o quadro realmente preponderante, que já vinha antes, né? Entre os distúrbios do sono, a insônia é um dos mais comuns. E com o advento da pandemia, a reclusão, expectativas, gerou mais ansiedade, mais quadros de depressão, quadros de pânico. E a partir daí, uma das coisas que foram com certeza mais comprometidas foi exatamente o sono. Então, se já não vinha tão bem antes, teve uma grande piora a partir desse período. Então, cada vez mais nós temos feito avaliação nesse sentido. Então, são os pacientes que mais têm nos procurado. E a parte neurológica anda tendo muitas, digamos assim, muitas coisas afetadas? Tem não só a questão do sono, mas problemas... Por exemplo, uma das coisas que a gente percebeu, e salvo engano, o senhor me corrija, aumentou muito a questão de AVC, né? Porque, por exemplo, o sono, uma das funções principais dele seria o quê? Recuperação das funções mentais, conservação de energia, seriam as funções principais. O paciente dorme mal, a tendência é o quê? Aumentar a atividade adrenérgica, alterações de cortisol, aumento de pressão arterial, alterações lipidêmicas, né? Dislipidemia, aumento de colesterol, então vem todo um quadro metabólico associado que propicia doenças arterioscleróticas, tanto cardíacas quanto cerebrais. Então, aí acaba tendo repercussão de maneira geral, tanto na parte neurológica, na parte cardiológica, gastrointestinal, distúrbios como síndrome do colo irritável, que tem muito a ver com o quadro emocional. Quer dizer, então, é uma série de complicações que advém disso, né? E as pessoas trabalham muito pouco a prevenção, né, doutor? A tendência do ser humano sempre é tratar coisas agudas, né? Geralmente, a médio e longo prazo, o pessoal não observa muito isso, que é exatamente o cuidado para não adoecer. E aí é onde aparecem essas doenças que a pessoa às vezes acha que não tem, porque tem uma coisa que é muito interessante, que eu chamo de estresse silencioso.
você dorme menos, você trabalha mais, você não percebe que está mais cansado, que o rendimento está caindo, que a capacidade cognitiva, de atenção, concentração, memória estão prejudicados, mas o organismo percebe e vai minando gradativamente, né, que ao longo do prazo vão aparecer repercussões importantes. Como você falou, situações de AVC, angina, infarto e assim por diante. E isso a gente está falando, por exemplo, principalmente na fase adulta aí, uma pessoa com 30, 40 anos, né? Esses dias, quarta-feira, eu fiquei sabendo de um amigo que tinha 56 anos, um AVC, faleceu, um dentista. Eu fiquei até meio chocado. Mas por que eu vou chamar a atenção disso? Por o seguinte, porque hoje, em cima disso que o senhor está falando, isso na verdade brotou lá atrás numa adolescência, né? Muitas vezes do sono irregular, qualidade. E hoje a gente percebe essas questões nas crianças e nos adolescentes que já estão assim e os pais não estão vendo, né? O que a gente eu sempre comento com os pacientes que tem que preservar a qualidade e a quantidade de horas dormidas, né? Então, cada vez mais tem se encurtado o tempo de sono, seja por trabalho, estudo, o que não conseguiu fazer durante o dia você faz à noite, e aí o que vai acontecendo? Vão reduzindo o tempo total de sono. E nas crianças e adolescentes, o que acontece? A indisciplina de horário, que é muito comum. Quer dizer, hoje em dia, computador dentro do quarto, celular dentro do quarto, iPhone, iPad, televisor. Então, eles acabam avançando à noite, reduz o tempo de sono, tem que acordar de manhã porque tem escola no outro dia, dorme mal, o rendimento cognitivo vai cada vez mais sendo afetado. Então, quer dizer, o aprendizado, a produção, o trabalho e assim por diante. E isso acaba não sendo muito bem cuidado. Então, a gente fala, quarto é para dormir. Quarto tem na verdade, aquele ritual do sono é uma coisa interessante, né? Quarto escuro, temperatura agradável, roupa leve, nunca fazer atividade com um nível de excitação grande próximo ao horário de dormir. Por isso que videogames, filmes de ação, de suspense, de terror, próximo a esse horário, não são adequados para um sono de boa qualidade. Então a gente pede, geralmente, para os pais a se atentar a isso, né? Porque às vezes a criança entra para lá, está com o seu celular e vai até tarde. Então, quer dizer, até o ideal é não deixar isso entrar dentro do quarto. O quarto é para dormir. Sem contar também horários de alimentação, ter horários adequados de alimentação, quer dizer, na verdade, você tem que ter o que? Regras, horários e hábitos. Isso é o mais importante. Isso tem que ser mantido a vida inteira. Desde o adolescente, o adulto jovem, o adulto de meia idade, o idoso, porque também já começa a ter uma outra variação fisiológica do sono. Então, se nós não nos atentarmos a isso, é como você falou, desde cedo começam os problemas. E aí agora a coisa está ficando mais acentuada, apareceu aos 30, 40, não, já vinha de antes. Então, é uma coisa importante, cada vez mais, a família ficar atenta a esse detalhe, né? Eu estava acompanhando alguns artigos do sono, acho que deve ter mostrado no Congresso Mundial que o senhor foi, a questão até de aumento de câncer por conta disso, né? Não, altera tudo, né? A gente vê, a imunidade está alterada, quer dizer, cada vez mais você vai observando isso. Como eu falei, alterações vasculares, alterações cardíacas. Então, tem uma série de comprometimentos. E tem, hoje em dia, na neurofisiologia, uma coisa bem observada, quem dorme mais envelhece menos, né? Quer dizer, o sono ele tem a função de reparação. Quem dorme mais adoece menos. Quem dorme mais morre menos. Quem dorme mais é mais inteligente. Quer dizer, tem fundamentação, tudo isso é fundamentado em trabalhos, né? Então, é melhor você ser um longo dormidor do que você ser um curto dormidor. Né? É mais importante. Então, são coisas que a gente realmente tem que estar atento. Não, e o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Essa questão do adolescente. Muitas vezes, às vezes, o aluno vai mal na escola, mas não é porque a capacidade de absorção dele não é boa por conta do sono irregular, né? Falta de sono profundo, sono REM, né? Porque o sono é o período que você vai recuperar todo o desgaste que você tem durante o dia. No seu trabalho, planejando, raciocinando, calculando, estudando, é ali que você vai recuperar esse desgaste. E vai conservar a energia para o dia seguinte. É o estágio de sono das lentas, o estágio profundo. E também é o período onde você vai consolidar a memória, que é na fase de sonhos, o chamado sono REM. Se você fica nos estágios superficiais 1 e 2, são estágios de transição, mesmo que você durma bastante, você não tem o quê? Essa recuperação.
aí vai comprometer. Então, às vezes, uma criança inteligente, extremamente capaz, mas está sendo o quê? Pouco aproveitado. E isso acaba até, em muitos casos, minando a personalidade. Você imagina uma criança, adolescente, na fase de consolidação da personalidade. Eu não consigo render, eu não produzo, os outros são melhores do que eu, quer dizer, a tendência, isso é ruim, né? A autodepreciação. Então, na verdade, tem uma responsabilidade aí da família também. Olha que efeito cascata, hein? O senhor puxou um assunto aqui psicológico muito forte. Esse efeito cascata que poucas pessoas, até os colegas médicos esquecem, porque uma das coisas que a gente vê muito hoje, essa questão do sono, tá? Todo mundo quer falar um pouco sobre isso. E aí, dá-lhe, toma melatonina, toma isso, toma aquilo. E sono não é isso, né, doutor? É muito mais do que isso, né? Não, tem mais medicamento, né? Porque você falou, tudo é tomar remédio, não, mas a higiene do sono que a gente citou, né? Horário para dormir, ambiente adequado para dormir, alimentação, atividade física, horários adequados, evitar estimulantes à tarde e à noite, que pode comprometer seu sono. No nosso meio mais comum são os cafeinados, tem que tomar cuidado quanto a isso. O fato, às vezes, só de você fazer uma boa higiene de sono, você tem uma qualidade melhor e evita, às vezes, a cronificação de uma insônia. Quer dizer, só o fato de você corrigir isso. Então, grande parte está aí. Medicamentos são situações outras onde só a higiene de sono não resolve. Aí realmente tem que ser feita uma avaliação adequada e para usar medicamento tem que ser bem indicado também. Isso é muito importante. Olha só, olha o quanto de informação. E a gente pensa que o sono é uma coisa boba. Uma outra coisa que eu falo, e o doutor chamou a atenção aqui, sono não é só pegar e dormir. Tem as fases do sono. E as pessoas não respeitam isso, acham que dorme muito. Eu durmo 8 horas, mas dormir 8 horas muitas vezes não tem significado para aquela pessoa que não tem sono profundo, né, doutor? Exatamente. O que a gente vê muito, por exemplo, que a gente faz muitas avaliações de paciente de distúrbios respiratórios, casos de ronco e apneia, às vezes o paciente, ele deita, se acha um bom dormidor, porque ele deita, dá boa noite para a esposa, vira de lado, está dormindo. Acorda no outro dia cansado, às vezes com dor de cabeça, mal-humorado, durante o dia tem sonolência, menos proativo, né? Então, e a capacidade de atenção, memória diminuída. Às vezes o paciente acorda, às vezes, 400, 500 vezes à noite, por conta acorda para respirar, né? Acorda para respirar, porque a apneia não deixa ele dormir, então não aprofunda. E no outro dia, ele não descansou nada. É um despertar neurológico, né? Às vezes ele nem abre o olho, mas despertar neurologicamente, né? Quando a gente faz a avaliação na polissonografia, que é o exame que nós monitoramos no laboratório de sono, cada micro despertar a gente consegue ver. Às vezes acorda, balbucia e volta a dormir. Porque o micro despertar de até 15 segundos você não lembra depois. E aí acorda várias vezes. Então é comum quando o paciente volta comigo, eu pergunto, quantas vezes o senhor acordou à noite? Eu acordei 4, 5 vezes. Aí eu falo, o senhor acordou 420 vezes. Ele não acredita. Nossa. Então eu falo, não é possível, mas acordou tudo isso. E exatamente porque aquele distúrbio não deixou ele aprofundar exatamente, você falou, nos níveis de sono que resolve, que realmente tem a recuperação. Porque outra coisa importante, o cuidado, medicamentos. Tem medicamentos que, na verdade, são usados para dormir, mas, na verdade, não. Eles apenas dopam a pessoa. Eles prolongam o tempo de sono, mas invertem as fases, diminui as fases boas e aumenta as fases que não dão descanso e repouso. Então não adianta nada, eu tomei aquele remédio, dormi mais, mas percebo que antes, quando eu dormia menos, eu estava melhor, eu durmo mais e estou pior. Então a gente fala aos pacientes, tomar muito cuidado com o uso de remédio, principalmente remédio emprestado de alguém. Olha só, o papo está muito bom, a gente vai parar aqui no Instagram, mas a gente vai para o YouTube para continuar lá, porque tem mais coisas e assiste, porque você vai ver como é feito um exame de polissonografia e a gente vai continuar nesse papo aqui da medicação, tá bom? Aguarda lá. Td1noticias.com, a notícia no seu celular. Doutor, puxando essa questão do medicamento, a gente viu muito nessa questão da pandemia, eu vejo alguns pacientes que acostumaram a tomar um remédio para dormir. Você vai desde Zolpidem, a Rivotril, o clonazepam, todos, né? E isso traz umas consequências a médio prazo terríveis, né? Então, esses exemplos que você citou aí, né? Faz essa inversão. Todo medicamento, quer dizer, se existe, eles têm indicações, mas são indicações precisas. Você vai usar as drogas por exemplo, do Zolpidem, Zopiclona, são drogas de indução, drogas para que tenha dificuldade para pegar no sono. Mas são medicamentos de uso curto. Você tem que usar um período de tempo já
consolidou e desmamar. Porque a longo prazo esses medicamentos vão perdendo efeito em encurtamento da meia-vida, ao mesmo tempo tem esse potencial de inversão de fase, tanto as drogas Z quanto os diazepínicos, no caso do clonazepam, o prazolam, por exemplo. Então, aumenta os estágios superficiais, reduz os estágios profundos, e se são pessoas, por exemplo, que têm apneia, que o problema maior da apneia é o relaxamento da musculatura faríngea, esses medicamentos têm o mesmo efeito do álcool. Os zolpidem, zolpiclone não, mas os benzodiazepínicos têm. É como se tomar bebida alcoólica à noite e vai dormir. Ronca mais, tem apneia, vai ter mais apneia. Então, você vai dormir mais e pior. Essa que é a verdade. Então, tanto que é contraindicado um paciente ter apneia. E aí é outro problema, é a alteração cognitiva. Como eles invertem as fases, eles reduzem o sono REM, que é o período da consolidação da memória, eles vão ter prejuízo o quê? Exatamente de memória. Por isso que a grande maioria dos pacientes que tomam benzodiazepínicos a longo prazo, dependendo dos dosagem, sempre reclamam, minha memória piorou muito. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Quando tem a necessidade, será orientado pelo profissional, mas também o tempo de uso e como proceder. Quer dizer, não é usar, o remédio é uma maravilha, começou a tomar, resolveu. Isso não é bom, eu sempre falo, não é bom casar com remédio. Olha como é bom conversar com alguém que entende de fisiologia, né? Não tem coisa melhor. Isso aqui é o mestre da fisiologia neurológica que você está falando aqui. Você está dando uma aula para até alguns colegas que acabam receitando. Eu vejo muitos colegas, não critico, mas receitam de uma forma assim, vai. E isso vai custar um preço, né? Doutor, eu queria chamar a atenção para as pessoas que estão ali assistindo. Como que é feito lá na sua clínica o exame porque eu vi que tem dois tipos, né? A pessoa ou pode dormir lá ou levar o equipamento para casa, mas aqui a gente vai mostrar o dormindo lá, como que é o laboratório, para mostrar para as pessoas, né? E depois a gente vai discutir um pouco. Ela está mostrando? O senhor vai explicando aí para a gente. O laboratório, então, o paciente ele vai dormir, é o horário habitual de dormir à noite, a gente procura reproduzir o mesmo sono que ele tem em casa, reproduzir lá no laboratório, que é um quarto, uma cama, o paciente vai dormir a noite toda lá e é monitorizado. E aí são sensores que estão sendo colocados. São sensores, você vê na cabeça, tem o eletroencefalograma, que a gente vai ver as fases do sono, os estágios, cintas lá no tórax, abdômen, aquelas faixas azuis, são sensores que avaliam se o paciente está tendo expansão não torácica, se está respirando ou não. Tem sensor no nariz e boca para ver fluxo de ar que está entrando e saindo, né? Ver a temperatura do ar, né? Para você ver se o paciente está fazendo apneia ou não. Tem sensor para detectar ronco, sensor nas pernas, porque tem pacientes que têm movimentos periódicos mesmo, são de estudo de movimento. Às vezes o paciente também tem o bruxismo, coloca eletrodos nos massetas para avaliar. E aí isso é monitorizado a noite todinha. Então as técnicas elas ficam numa sala de controle acompanhando. Se o paciente eventualmente precisar ir ao banheiro, tomar água, lá tem quarto, elas estão atentas, eles mandam o sinal, elas vão lá e dão a assistência naquele dado momento e terminou o exame, quer dizer, o horário que ele acorda de manhã, encerra o exame. Depois nós vamos fazer toda a leitura de como foi essas variáveis à noite. Então eu consigo ver todos os estágios do sono, padrão respiratório, se associado a isso teve ronco ou não. A eletrocardiograma ele é feito simultaneamente também, porque se tiver arritmia durante o sono, a gente detecta. A oximetria para ver se está tendo dessaturações, quedas importantes, principalmente nos quadros de apneia e tem outras patologias respiratórias também. Então a gente consegue avaliar de maneira objetiva. Então ali você consegue precisar o que realmente está acontecendo. E pode ser feito no laboratório e tem métodos que a gente também, aparelho que a gente faz em casa. Então instala lá, depois o paciente vai dormir com ele, como se fosse um sistema roto, mas é completo. Então monitoriza também a parte das fases do sono, com eletroencefalograma, sensores para ver fluxo de ar, ronco, então faz tudo a nível domiciliar. Então tem essas duas possibilidades que a gente chama de polissonografia, a tipo 1 no laboratório, tipo 2 feito em casa. E uma coisa aqui para chamar atenção, que necessariamente não tem,
não falando que não tem aqui, mas de repente o médico dele pode solicitar para você esse exame, né? Por exemplo, um cardiologista pode pedir para você. Como que funciona isso, né? Por exemplo, um pneu, um cardio, qualquer área pode fazer o pedido para você fazer esse exame, né? Sim, porque às vezes tem colegas, por exemplo, cardiologistas, que avaliam um paciente, a grande maioria dos pacientes tem ronquiapneia, em torno de 70% tem um certo grau de sobrepeso, obesidade, e está avaliando esse paciente que está com a hipertensão refratária, vários medicamentos, ou às vezes, numa avaliação de um Holter, arritmia só durante o sono, a hipertensão noturna, não diurna. Então, opa, tem alguma coisa que está acontecendo no sono. Aí o colega encaminha para a gente avaliar. Se tem a apneia, a gente sabe que é uma causa de hipertensão durante o sono, depois não tratar durante o dia. Pode dar arritmia noturna, depois durante o dia. Às vezes é um disparo adrenérgico, né, por conta da oxigenação, né? Repetidas vezes, acaba levando a isso. Como também pré-diabetes e diabetes. Às vezes o paciente tem um diabetes, está fazendo dieta direitinho, está tomando medicamento adequadamente e sempre a glicemia fora do padrão. O que está acontecendo? Aí você vai avaliar, o paciente dorme mal. Não só a apneia, várias outras causas. Você trata o quadro do sono, a tendência é ter esse controle. Quer dizer, então a gente recebe muitos pacientes realmente encaminhados, cardiologista, pneumologista, psiquiatra também, da endocrinologia. Então eles encaminham, a gente vem em conjunto. Estão perguntando aqui, esse exame plano de saúde cobre? Cobre. A maioria dos planos de saúde cobre. E qualquer médico pode solicitar para ir lá na clínica fazer? Pode solicitar. E é legal, porque às vezes, assim, não desmerecendo aos colegas, mas a gente vê, por exemplo, ali na cardio, fez um Holter, fez um mapa, tá tendo alteração, aumenta a dose. Mas às vezes, se for à noite, será que não vale a pena esse paciente fazer um exame do sono para de repente fazer um trabalho em conjunto, porque senão fica só medicação, né? Como eu falei, a apneia pode levar a hipertensão, arritmia, pré-diabetes, diabetes, uma série, dislipidemia. Aí você vai tomar remédio para pressão, remédio para arritmia, remédio para diabetes, remédio para dislipidemia. A causa não foi diagnosticada, porque geralmente ninguém vai dormindo via pressão arterial. É só acordado. E inicialmente você vai lá, a sua pressão está boa, acordado. Você não sabe como é que ela está dormindo. De repente, se você faz um mapa, monitoriza 24 horas, durante o dia a pressão está boa, à noite está subindo. Aí eu alerta, mas nem sempre é solicitado esse tipo de exame em avaliações habituais. Não, e uma coisa para chamar a atenção, que assim, esse exame pode parecer que dá um trabalho, mas não é o exame ouro que a gente chama, né? O padrão ouro é uma avaliação objetiva, né? Objetivo, porque você consegue mapear o que está acontecendo com os pacientes no sono. Exatamente, porque às vezes o paciente me procura para avaliar um distúrbio do sono, conta toda a história, eu não consigo chegar a um diagnóstico preciso. Aí pode ser uma série de situações. Aí eu peço o exame, no exame aparece algo que às vezes nem eu propriamente imaginava. Então, quer dizer, ele me tria principalmente e chega a um padrão. Você consegue precisar o que está acontecendo. E a gente faz também, quando necessário, pessoas têm uma sonolência excessiva diurna, chamado teste das múltiplas latências do sono. Porque, às vezes, a pessoa dorme à noite, tem sonolência durante o dia e não é devido a apneia nem outro distúrbio. Tem algumas coisas, a narcolepsia pode dar isso, a hipersônia idiopática, vários outros distúrbios. Então, a gente vê qual que é a tendência que a pessoa tem de dormir durante o dia. Então, são avaliações de microcochilos ao longo do dia inteiro. Então, é outra avaliação também complementar quando necessária, né? Não, é legal. E uma coisa que me chamou a atenção você falando, doutor, e eu fiquei prestando muita atenção. Na verdade, essa questão do seu laboratório lá cabe para qualquer especialidade médica. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes você está aí tentando fazer um regime, está com nutrólogo, sobrepeso, ou às vezes o seu problema é cardiológico, ou às vezes o seu problema é a parte otorrinolaringologista. Seja qual for, esse exame vai ajudar o outro colega a poder dar um diagnóstico mais preciso nesse problema que esse paciente está, né? Em todas as áreas, por exemplo, uma obesidade, aquela pessoa que não consegue emagrecer, toma remédio, as famosas canetinhas, e às vezes não vai, mas por quê? Não está produzindo hormônio, né, doutor? O sono, né, é o período onde a maior parte dos hormônios são produzidos, né? A parte anabólica, GH, que participa dessa fase de recuperação, cortisol, tireoide, então tem uma série, se ele está
alterado por algum motivo, com certeza você vai ter o quê? Uma alteração dessa fisiologia habitual. Então, mesmo você fazendo lá a dieta, fazendo atividade física, eu noto que eu não consigo, como você falou, perder peso. Mas esse distúrbio não foi corrigido. Então, quer dizer, é um outro dado importante, como se for na mão do colega que está acompanhando lá o paciente, que está fazendo a dieta, um tratamento. Não, e às vezes o cara não está nem com o médico, mas está, por exemplo, se matando na academia. Está lá e nada de perder peso, dieta, passando vontade, sem poder comer, e às vezes o problema está no sono da pessoa. São dados que é interessante sempre estar observando isso, né? Porque geralmente a medicina do sono é relativamente nova a nível mundial, no Brasil também, claro. E é uma coisa que hoje em dia, graças a Deus, nas escolas de medicina, odontologia, tem se ensinado, quer dizer, então o pessoal mais jovem já tem uma formação. Na minha época não existia isso, só na residência, na especialização. Então, até da amnésia, você tem que perguntar, o senhor dorme bem? Quer dizer, vai lá por algum motivo, mas é uma coisa interessante você questionar isso. É porque às vezes o paciente vai com uma queixa principal, não tem nada a ver aparentemente com o sono, você fica restrito àquilo. Mas é importante também, o senhor dorme bem, começar, terminar o sono, de manhã também, é uma coisa que realmente tem que ser questionado. Legal. Doutor, nós estamos chegando no prazo aqui do programa, é um prazo curto, né? 20, 25 minutos. Eu se deixar, eu ficava no mínimo mais 1 hora aqui, porque o senhor tem muito conhecimento na área, viu? Eu quero te agradecer demais por você ter aceito o convite, ter vindo aqui, para trazer informação. Esse é o intuito do nosso programa, levar essa informação para a pessoa que está lá assistindo, o leigo, despertar o interesse, né? E agradeço por você ter disponibilizado no tempo do seu consultório, para o senhor poder vir aqui. Coloco à disposição aqui o JD1. A hora que o senhor quiser, a gente pode refazer, fazer uma outra entrevista, falar um pouco mais profundamente, de repente, o nosso passo aí, que é o podcast. Mas eu quero, de coração, agradecer, porque foi muito bom ter o senhor aqui, viu? Não, para mim é uma grande honra, viu? É um assunto interessante e de você ter disponibilizado esse momento aqui para eu poder estar junto e poder passar alguma coisa da nossa área. Mas, eu só até agradecer. Mas a gente vai ter mais ainda, viu? Bom. Pessoal, você que assistiu até agora, agradeço você, foi muito bom. E vou te pedir, guarda isso, salva esse vídeo, porque eu tenho certeza que em algum momento na sua vida ele vai fazer a diferença. E nós vamos colocar aqui, nos caracteres, as redes sociais da clínica, do doutor. Caso você precise de alguma coisa, a clínica vai estar à disposição de vocês lá. E se você precisar tirar alguma dúvida, tem o Instagram da clínica e tem o nosso também, tá bom? Posso colocar o celular para tirar dúvida? Pode entrar lá, né? Sim, com certeza. Então tá bom. Obrigado para você que ficou até aqui. Até semana que vem. JD1Noticias.com. A notícia no seu celular.